Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar uma coisa bem difícil, tá? Para mim vamos falar de intestino. Quando a gente fala de intestino, a gente pensa, ixi, não é coisa boa, não é coisa que a gente fala assim para todo mundo. Ah, eu fui no banheiro hoje. Não, faz uma semana que eu não vou no banheiro. Gente, nós temos que aprender a lidar com isso, porque é realmente um problema muito grave e que isso nos leva a ter problemas sérios de saúde. Se o intestino não funciona, nós temos que fazê-lo funcionar. Mas como fazer? Tomar bastante água? Comer bastante fruta? Bastante fibra? Para isso eu trouxe novamente aqui a doutora Carolina Gonçalves. Tudo bem, doutora? Tudo bem, e você? Como vai? Como está, Graças Maria a Lúcia? Deus. E daí, doutora, lembra do nosso último programa que nós falamos sobre o intestino preguiçoso? Sim, E aí? se o intestino envelhece. Sim, eu acho muito importante falar que a saúde digestiva, a saúde do intestino, ela influencia tudo, toda a nossa saúde. Então, em termos de prevenção, até mesmo de doenças degenerativas como Alzheimer, é muito importante para a maturidade entender como o intestino pode influenciar para a saúde integral. A gente percebe isso, né? Eu sempre digo, eu tenho uma casa de repouso, todo mundo sabe. O que a gente diz para as pessoas que estão aqui, tem que tomar mais água, tem que comer mais fibra, e às vezes nem isso funciona. Tudo depende, porque chega num determinado momento que você foi cultivando durante a vida toda aqueles hábitos e é mais difícil mudar, mas sempre vale a pena você adquirir novos hábitos, mesmo que você esteja na maturidade. E sim, tomar mais água, comer mais fibra, tentar se movimentar, uma caminhada, e se isso não é possível, uma fisioterapia, alongamentos, porque tudo isso, se você faz de maneira repetida, persistente, consistente, Sim. ela vai acarretar uma melhora, assim. Quer dizer, novamente, aqui nós estamos falando de quê? De exercício, né? Então, tudo faz parte, gente. Exercício é uma coisa que, olha, qualquer assunto que eu trago aqui, tem que fazer exercício. A gente é muito paradinha, né? Não é explicado desde cedo, né? Mas assim, no meu consultório eu tento fazer uma lavagem cerebral. Eu faço, desde pequena. Sim, tenho essa disciplina, mas não é fácil realmente. Você tem que abdicar de certas coisas para colocar a atividade física como rotina. Mas uma vez que você coloca, se você para, você sente imediatamente como faz falta, como a tua saúde piora, então, como o teu sono piora. E como é que o cérebro influencia aí? Como é que funciona o humor, a condição do cérebro em si? Você falou do Alzheimer. Se eu não tenho um intestino bom, ele não regularizado, né? Eu não vou ao banheiro um dia sim, um dia não, ou todos os dias. O que influencia no humor? Então, existe muita marketing, muita polêmica sobre falar que o intestino é o segundo cérebro. E na realidade tem muitas razões para isso ser falado. Primeiro que em termos de organização, o sistema nervoso entérico, ou seja, todo o sistema nervoso que controla a função de digestão, de absorção de nutrientes, né, de controle de imunidade, ele é organizado igual ao cérebro. Então tem células em duas camadas. Existem mais de 30 neurotransmissores que são produzidos no intestino e 95% da nossa serotonina, aquele hormônio super importante, antidepressivo e tal, ele é produzido no intestino. E existe uma comunicação direta por meio de um nervo que vai do cérebro até o intestino e volta, que é o nervo vago, e de substâncias químicas, hormonais, que comunicam diretamente o intestino com o cérebro. Então, tudo que acontece no sistema digestivo, ele pode comunicar por esses três mecanismos, de uma via ou de outra. Então, o cérebro, ele responde imediatamente no intestino. Quando você está ansioso, você pode tanto parar de funcionar o intestino como ter diarreia. É verdade. Como o que a gente come, como a gente se alimenta, vai influenciar nosso humor, vai influenciar, inclusive, saúde mental. E tudo isso está relacionado à nossa flora intestinal. E é irritante, né? Você passar alguns dias sem ir ao banheiro, né? É muito ruim. Existem estudos até que compararam quem é constipado e quem não é constipado, que tem um hábito intestinal normal,
com a função cognitiva a longo prazo, em termos de memória, né, capacidade de preservar a capacidade intelectual. E quem é constipado, que vai ao banheiro menos que 3 vezes por semana, tem uma perda de quase 3 anos de capacidade intelectual comparado com quem vai todo dia. Tô perdida. Nossa, tô perdida. Tem muitos estudos agora tentando relacionar isso. Mas basicamente, por que é interessante? Porque como a gente se alimenta, a atividade física, o nosso sono, que são um estilo de vida mais saudável, ele influencia o intestino e ele vai influenciar o nosso cérebro também. Tá, então vamos lá. Se eu tenho uma condição que eu não vou ao banheiro todos os dias, eu possuo aí 3 anos que eu deixei o meu cérebro em mau estado, é isso? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas estudos indicam para esse lado, que realmente se você tem o problema de constipação, você não vai empurrando com a barriga. Sim. Você tem que tratar, você tem que procurar um gastro, um coloprocto, né, um educador físico, você tem que cuidar da saúde, mudar teu estilo de vida para não ter consequência futura. Existe aquele intestino que é educado? Existe. Assim, quando você quer tratar a constipação, você vai criar uma nova rotina para o intestino. Então, desde o horário que você vai se alimentar, o horário que você vai colocar fibra na tua dieta, a quantidade de água, e também você tem que criar uma rotina para o intestino. Você acorda de manhã, o que eu vou fazer para tentar educar ele? Eu vou tomar água, eu vou fazer um exercício respiratório, eu vou tomar café da manhã, eu vou fazer uma caminhada e daí eu vou sentar no banheiro. No banheiro, e ali ficar... E fazer uma rotina, eu tenho que repetir tudo isso todos os dias. Depois de alguns meses começa a funcionar. Depois de alguns meses. Tá, se eu tenho problemas digestivos, isso significa que meu cérebro também será afetado? Pode ser. Tanto se eu tenho problema digestivo, eu posso afetar meu humor, minha memória, minha saúde mental, assim como se eu tenho algum problema cerebral, eu posso afetar meu sistema digestivo. Isso está relacionado à microbiota intestinal. Isso eu gostaria de falar um pouquinho. Esse é o pedacinho a próxima pergunta que eu ia fazer. E daí? Então, a microbiota intestinal nós temos dentro do nosso intestino uma população de trilhões de bactérias, fungos, vírus, e são vários micro-organismos diferentes que estão em equilíbrio. E essa diversidade produz substâncias, digerem fibras, e são substâncias que vão equilibrar a barreira que separa o que a gente come do que vai para a circulação. E por exemplo, você come alguma coisa que é processada, que não é saudável, você vai alimentar bactérias ruins, que produz substâncias inflamatórias, e daí você vai fazer com que a barreira do intestino fique mais frouxa, isso passe para o sangue. E isso também acontece no cérebro. Isso é uma coisa... A gente tem uma barreira que se chama hematoencefálica. O nosso cérebro é protegido do que a gente come, do que a gente digere. Mas se a gente se alimenta mal, se a gente dorme pouco, se a gente tem muito estresse, essas barreiras elas ficam como se fossem mais permeáveis. E o que é tóxico passa pelo intestino e passa para o cérebro. Então, o que é tóxico faz um caminho. Pode passar, exatamente. Então, a microbiota intestinal, se a gente se alimenta bem, a gente vai promover bactérias que só fazem bem, anti-inflamatórias, que deixam a barreira totalmente organizada. E se a gente se alimenta mal, não. Então, isso é uma palavra que se usa muito, que se chama disbiose. Quando a gente, por alguma razão, faz com que algumas bactérias se prevaleçam e a gente perde o equilíbrio. Isso tem a ver com eu comi alguma coisa que me fez mal? Não necessariamente. Isso pode acontecer, alguma alergia alimentar, alguma intolerância, intolerância a leite, mas é realmente a qualidade do alimento. Se você come algo que fez mal, pode ter uma bactéria já que intoxicou e vai fazer uma gastroenterite. Mas é a qualidade do dia a dia. Você come fibra, você come fruta, verdura, e você tem um estilo de vida melhor, você vai fazer aumentar a quantidade de bactéria que te faz bem. Por exemplo, tem bactérias que elas digerem vegetais e produzem uma substância que é ácido graxo de cadeia curta,
que é super saudável. Ela fortalece a nossa barreira mucosa, ela vai para o cérebro e traz bem-estar, bom humor. Tem várias situações que a gente nunca para pensar, Sim, né? a gente As bactérias... come, acha que o corpo que se vire. Mas nós vivemos numa comunidade. Eu me alimentando, eu estou alimentando uma comunidade que, se eu alimento bem, vai me fazer bem. Se eu alimento mal, ela vai fazer uma série de alterações que conectam o intestino com o cérebro. Parece uma loucura. Mas hoje a ciência está comprovando e cada vez mais estudos estão tentando fazer com que a gente tenha até medicações. Hoje eu posso ingerir uma cápsula de bactéria boazinha para tentar até prevenir o Alzheimer. Na realidade, a gente vive um mundo tão rápido, tudo tão corrido, a gente come qualquer coisa. O paciente que chega no teu consultório, ele faz a pergunta assim para você: o que é que eu devo comer? Sim, sempre. Sempre. Mas é muito difícil, né? Não existe uma dieta perfeita. Agora, quando você quer promover saúde digestiva está ligada a promover saúde mental, a promover longevidade. Então, o trabalho é muito mais amplo. Você tem que saber do teu sono, eu tenho que saber das tuas emoções, como é que você está gerindo as emoções, e eu tenho que saber detalhes da alimentação. Os horários. Inclusive, como que você está se alimentando? Você está se alimentando sozinho no celular? Ou você sentou, está conversando com alguém, está no momento adequado, lembra de mastigar? Envolve muita coisa, mas é uma coisa super interessante, porque a gente tem a capacidade de mudar muito a nossa vida se a gente começa a prestar atenção nisso. Quer dizer, o nosso corpo consegue aceitar as mudanças que a gente muda, que a gente ingere, que a gente faz. O corpo aceita. Não é tão difícil. Isso tem a ver com duas coisas que elas são o meu norte hoje para a medicina preventiva, que é a epigenética e neuroplasticidade. Você já ouviu falar nisso? Não. Para mim isso não tinha. Quando eu fiz faculdade, eram duas palavras que quase não conhecia lá em 95. E a partir de 2000, o que significa isso? De uma maneira bem simples. Neuroplasticidade quer dizer que teu cérebro pode se renovar. Nós temos partes do nosso cérebro que estão ali inativas, não funcionam. E se a gente adota um novo estilo de vida, a gente pode recrutar esses neurônios e criar um novo roteiro saudável e fazer ele funcionar. Então, o nosso cérebro pode se transformar. Isso vale para reabilitação, né, quem teve um AVC, ou vale para quem quer uma nova vida. E epigenética é mais incrível ainda. Nós temos a nossa genética, nós temos predisposição genética para ter uma doença, para ter uma série de problemas ou benefícios. Mas a gente pode ligar ou desligar esses genes. Isso é epigenética. E a gente liga ou desliga os genes pelo nosso estilo de vida. Então, você descobrir, você poder trabalhar com um médico, um educador físico que te conheça e te permita se aproximar do ideal, porque é lógico, perfeito, a gente não vai ser. A gente pode desligar os genes ruins e ligar os genes bons. Quando você fala a gente pode, é a pessoa. Claro, a pessoa. A pessoa muda. O médico desliga, como orientador, você pode... Tendo uma boa orientação. Uma boa orientação. Você pode mudar completamente o teu futuro. Isso é a vida da gente, né? A gente só fica sem mudar se a gente não quiser, né? Sim. Então, quando você aceita que você quer ter uma vida melhor, é o que eu digo, para a gente chegar lá na frente, a nossa idade, a nossa velhice, né? O que a gente tem que fazer? Se alimentar bem, fazer exercício, todos que venham aqui falam exatamente isso. E desligar ou ligar, mudar, é com a gente mesmo, né? A gente tem o dono do próprio corpo, né? Então, aquilo que eu quero de bom para mim, meu corpo agradece. E eu acho que é isso que você aí de casa tem que fazer, né? Doutora, esses problemas digestivos a gente tem muitos casos. Quando eu faço uma cirurgia, eu demoro para ir ao banheiro, se eu me alimento mal. Então, todas essas fases de situações que a gente tem durante a vida, me explica melhor o que eu posso fazer para que o meu intestino melhore e que eu não precise de tomar nenhuma medicação.
São várias coisas. Primeiro é escolher bem a alimentação, uma alimentação mais natural, com fibras, né? O que são fibras? É fruta, verdura, cereais. Você também tentar ingerir mais líquido. Não adianta você comer muita fibra e não tomar água, porque fibra precisa de água para fazer o intestino funcionar. Então, muita gente fala, nossa, mas eu como fibra há anos e eu tô cada vez mais ressecada. Eles perguntam, mas quanto você toma de água? Um copo. Aí não dá. Isso é muito importante. E atividade física também, mas é claro que isso, né, os nossos avós falavam pra gente. O que é tão interessante agora é que existe comprovação científica. Você tem estudos que mostram a evolução e uma coisa, né, de neuroplasticidade, de epigenética. O que é particular disso? É persistência. Porque todo mundo faz, eu fiz uma semana, não adiantou nada. Sim. Agora, como que vai funcionar? Eu fiz 3 meses. E daí você fez aquela rotina, de repente você vê que começa a funcionar, o teu sono está melhor, o teu estresse. Funcionar o intestino te libera de estresse realmente. Sim. Então você cria um ciclo vicioso positivo. E hoje, com o estresse, a correria da vida, a gente cria um ciclo vicioso absolutamente negativo. Então, a grande maioria das pessoas precisa sentir dor, né? Ter alguma coisa, não, agora eu tenho que mudar. E a proposta é, não, comece agora. Você está bem, você pode ficar melhor ainda. Na maturidade, você chegar, né, numa situação Mas não é uma de coisa conforto. da noite para o dia. Tem Não. um período maior aí para você educar o teu intestino. Sim, uma vez eu vi numa palestra que a gente teoricamente renova todas as células do nosso corpo em 3 meses. Não é bem assim. Mas eu digo que para você conseguir essa mudança, você tem que trabalhar com perseverança durante 3 meses. Então, é uma dedicação. A gente sabe hoje em dia que não é fácil comer bem, não é fácil fazer atividade física, mas é possível. Então, é uma luz no fim do túnel para você ter uma vida melhor e chegar na maturidade sem problemas maiores. Sim. E as mudanças do intestino? À medida que envelhecemos, nós vamos parando, né? Eu sei que você já falou, mas eu gostaria que você repetisse que na idade mais avançada, o intestino fica mais preguiçoso. O paciente mais idoso precisa de muita medicação. E geralmente, efeito colateral de medicação é o intestino ficar mais preguiçoso. Então, tudo aquilo que a gente fala de recomendação, uma quantidade de fibras, 4 porções por dia, 2 litros de água, não são suficientes. Então você tem que tomar mais e dobrar. E a gente sabe o quanto é difícil, né? Porque cada copo de água que você tem que ir no banheiro. Então você vai comprometendo por causa do efeito colateral de medicação. E uma coisa muito interessante, que à medida que a gente envelhece, a nossa flora intestinal ela vai perdendo a diversidade. Pois é. Ela vai ficando menor a variedade de bactérias. E isso é ruim também, a gente deixa de ter aquela função anti-inflamatória, a proteção da barreira intestinal. E isso pode ter consequências porque o intestino ficando inflamado, ele vai transmitir para o cérebro. Tem uma comunicação, como se fosse uma estrada de mão dupla. Sim. Então a gente vai transmitir essa inflamação para o cérebro e uma das causas, né, possíveis, que ainda não tem uma definição da doença de Alzheimer, é essa inflamação, né? Daí as células de defesa do cérebro vão poder causar uma degeneração por causa disso. E é uma pena, né? Uma doença que está tão aflamada, que destrói tanto a pessoa, né? E a gente precisava de alguém ou de não sei nem como dizer, porque o que a gente espera é que existe uma cura, independente do intestino ou não, né? A gente só vai abrir um parênteses aí, que o Alzheimer não é fácil, gente. Fácil, né? O Alzheimer grave não tem nem tratamento ainda. Exato. Né? O Alzheimer leve, moderado, existem medicações que têm a ver com essa atividade inflamatória, com neurotransmissores, mas o que tem de estudo, para você ter uma ideia da ligação do intestino com o cérebro, são probióticos, cápsulas, né, complexos de bactéria que são saudáveis, que foram dados para pacientes com Alzheimer e eles tiveram melhora da função cognitiva, de memória inclusive. Lógico. Essa medicação já está liberada ou ainda está em estudo? Não. Na verdade são estudos pequenos ainda, mas eles fazem combinações de bactérias. São várias cepas diferentes. Então, certo.
Por exemplo, Lactobacillus e Bifidobacterium. Né? Todo mundo conhece Yakult, Yakult, Beneflora. Tem um pouquinho, né? Um pouquinho desses lactobacilos. Mas quando você faz uma medicação de probiótico, tem 2 bilhões de cada tipo de bactéria. Então, os estudos utilizam essas bactérias e estão tendo um resultado positivo. Mas ainda não está naquela fase de produzir medicação. Pois é. Hoje, eu uso o probiótico no tratamento dos meus pacientes para melhorar a flora intestinal. Por exemplo, você toma um antibiótico, Segura. Ele prende porque, da mesma maneira que ele mata a bactéria que está causando a infecção, ele mata um monte de bactéria no intestino. Sim. E daí você desregula tudo. Tem estudos que falam que quem tem doença psiquiátrica e toma antibiótico piora até a doença psiquiátrica. Então, essa relação ainda é muito pouco estudada, mas ela é incrível. Se for pensar, né, nesse grupo de bactérias que vive na gente, toda essa população, né, que a gente vive em simbiose, tem relação com a maneira que a gente vive. Na verdade, com o mundo que a gente vive, Exato, a sociedade com o mundo, que a gente exatamente. vive. Tem estudos até que falam que quem se relaciona mais, né, relacionamento social, você compartilha mais bactérias e você tem uma flora intestinal mais saudável. E uma vida melhor, né? Exatamente. Esses A amizade faz Exatamente. muita coisa, muito bem. E aquela pessoa, doutora, que viaja e chega lá no destino e fala, agora deu, estou 2, 3 dias, não consigo ir no banheiro, eu preciso ir no banheiro. Então, sai de casa, vai para casa de alguém e não consegue. Isso é psicológico? Pode. Como a gente falou, né? Da mesma maneira que do intestino vai para o cérebro, os nossos traumas, os nossos receios do cérebro, ele para o intestino. Imagina, é uma comunicação direta. O nervo vago, ele pode tanto acelerar, se ele está funcionando, como parar. Então, isso tem relação com o psicológico. É lógico que isso pode ser trabalhado, até com psicoterapia. Mas os meus pacientes que viajam, eu tento influenciar com probióticos. Eu sempre recomendo uma fibra. Você não está tomando? Tome alguns dias antes da viagem para se acostumar. Aumente a ingesta de água, porque também quando você viaja, você come pior. Sim, você sai rotina, fora Você sai completamente fora da rotina. Então, você pode se preparar, porque isso é uma coisa que pode incomodar bastante na viagem. Então, você pode se preparar e existe um trabalho. Eu gosto de trabalhar com os meus pacientes, porque eles, antes de viagem, eu sempre tenho aquela visita, né? Eu preciso disso para qualquer problema que eu tenha durante a viagem. Doutora, a gente fala de intestino, as pessoas provavelmente pensam que é uma coisa muito nojenta, né? E é uma coisa tão necessária, uma liberação que você vai ter aí, que vai diminuir até os problemas da sua vida, né? Como é necessário a gente ir ao banheiro, né? O intestino, ele fala, né? Olha, tá na hora e tem que ser aquela hora. Nós temos aqui na Casa de Repouso, vários moradores que têm problemas seríssimos com o intestino e eles têm que tomar, sim, medicações, né? Então, quando libera, a gente sabe que é mais fético, essas bactérias saem junto? Algumas saem, sim. Na verdade, você está alterando a flora, mas não, elas só contribuíram para esse resíduo que sai. É lógico que se sai mais fétido, quer dizer que tem mais bactérias inflamatórias que ficaram mais tempo digerindo, causando inflamação, e por isso que o odor é diferente. Então, tem uma influência incrível. É claro que um paciente acamado, né, um paciente que tem um quadro de Alzheimer ou outras doenças neurodegenerativas, precisam de medicação. E hoje a gente tem muito recurso, tem vários tipos, né? Tem medicações baratas, medicações caras, mais modernas, mas tem recurso. E o que precisa é que seja feito o tratamento. Independentemente de usar a medicação, as medidas de estilo de vida, na medida do possível, precisam ser implementadas. Então, você tem que tentar dar água, você tem que tentar incrementar e esperar fibra, um tempo maior. Mas a medicação precisa entrar. Se você, num paciente acamado, longo prazo, você não pode permitir ficar mais do que 3, 4 dias sem evacuar. Não dá. Você tem que entrar com a medicação antes. Exato. E o que eu posso fazer para melhorar isso, doutora? Fala aí, nós temos ainda um pouquinho de tempo para você falar o que é que a gente pode fazer aí para melhorar a saúde do intestino. Agora você vai ter que dar conselho.
Eu gosto muito dessa área. Eu acho que a área de promoção de saúde, por meio de melhora da saúde digestiva, é muito importante. E a gente tem muito recurso. É claro que se o intestino está completamente ligado com o cérebro, você pode pensar que cuidando do teu intestino, você pode melhorar até da tua depressão, você pode melhorar da tua ansiedade, porque o simples trabalho de observar o que você come, o alimento que te faz bem, o alimento que te faz mal, a influência disso no teu sono vai te dar uma autoconsciência. E no fundo, a gente sabendo que nós somos responsáveis pela nossa saúde, quanto mais a gente se conhece, mais fácil fica tomar decisões. Então, saúde digestiva é trabalhar com o que você come, alimentação, e não é só, isso aqui é a dieta perfeita. Hoje tem estudo da dieta mediterrânea para Alzheimer. Para algumas pessoas é ótimo, mas é o estilo, é você encontrar dentro do teu meio o que é ideal. É você encontrar dentro das tuas possibilidades a atividade física que é melhor para você. É você encontrar dentro do teu estresse como que você tem que lidar com o teu sono. E tudo isso pode ser trabalhado no consultório. Não é o médico que vai fazer. O médico vai dizer, olha, é esse caminho. Mas quem está preparado tem um benefício enorme. A epigenética vai desligar genes ruins, você vai mudar teu cérebro, você vai estar mais disposto. Então, é uma área muito interessante. Que bom, estou até imaginando. Eu fico aqui olhando os olhinhos dela e a gente percebe o tanto que ela gosta do que faz e o que fala, né? Porque você fala com o coração e isso faz bem pra gente e a gente começa a conhecer um pouco mais o corpo humano e as nossas limitações. Gente, falar do intestino é muito importante. Quando a gente trouxe a doutora aqui a primeira vez, a gente falou da preguiça, a gente falou daquele meio mais, comprometido aí. Pessoal, você aí de casa, cuida do seu intestino e faça exatamente o que a doutora disse. Exercício e coma bem. Até o próximo programa.